aos irmãos de caminhada a importância do espírita no centro para a nossa trajetória espiritual. Essa é uma das questões mais palpitantes para a pessoa que ingressa na doutrina espírita, né? que se adentra na doutrina espírita. Pessoalmente, eu não acho que a palestra vai formar uma mentalidade espírita e vai sensibilizar o indivíduo para despertar totalmente para o espiritismo. A palestra é um cartão postal. Porque o espiritismo é uma ciência profunda, que exige reflexão. Quando eu digo profunda, não quer dizer que seja complicada. Quem complica somos nós. O espiritismo é uma doutrina fácil de ser entendida, porque fala da vida, do viver, do processo de evoluir, de crescer. Então, é uma doutrina fácil de ser entendida, mas é uma doutrina profunda para a gente aprofundar, para a gente compreender completamente, para a gente aplicar. Então, o espiritismo exige estudo. Ninguém vai compreender o espiritismo numa palestra de meia hora, de 1 hora, de 50 minutos, de 1h30. Então, a palestra é uma forma de despertar a curiosidade, de incentivar o interesse para a pessoa buscar mais, para a pessoa se interessar e ir adiante. Acredito pessoalmente que são os grupos de estudo bem formados, onde os facilitadores não apenas tenham o domínio. Quando eu digo domínio, não quer dizer que conheça tudo o espiritismo, porque ninguém conhece tudo, todos nós somos aprendizes. Mas que tenha um mínimo de leitura, de conhecimento da obra espírita e que tenha também habilidade para se relacionar, para acolher as pessoas. Né? Eu acho até que em nossas casas espíritas deveria até ter capacitação de relacionamento. Porque a gente às vezes fica estudando o perispírito, que é uma coisa muito boa, mas não sabe se relacionar, não sabe conviver. Aí deu a palestra, sai correndo, nem convive. Né? Então, eu acho que relacionar-se é muito mais difícil do que compreender os chakras, que é muito mais fácil. Né? Então, acho que falta e exige de nós esse trato com os outros. Por isso os melindres, a gente se irrita tanto em grupo de estudo, discorda um do outro, fica de mal porque discordou, porque um pensa diferente do outro. A forma de tratar o outro, a gente pode discordar de maneira tranquila, né? de maneira saudável. É bom até que haja diferença de opinião, porque enriquece o debate. Nós às vezes conversamos sobre temas, eu e ela, e a gente às vezes pensa diferente, e a gente sai abraçado, sai amigo. Não é isso que faz a gente inimigo. Imagine. Como eu comentei em uma reunião recente, se pra gente se manter junto e unido, a gente precisasse concordar, não haveria casamento. Porque muitas vezes as pessoas pensam de maneira diferente. Então, mas eu acho que essa mentalidade espírita é aprofundada nos grupos de estudo, porque tem tempo. Tem tempo de a gente examinar a obra, de a gente voltar, de a gente questionar o que foi que você entendeu, o que foi que você não entendeu. O outro pergunta, o outro aprende também com a pergunta, faz outras perguntas, porque às vezes as perguntas ajudam a gente a entender mais do que a resposta. Às vezes, à medida que a gente pergunta de maneira profunda, mesmo que a gente não tenha resposta, a gente entende mais, né, do que uma resposta pronta. Então isso somente num grupo de estudo. Por isso que eu parabenizo o Vinícius e a casa por fazer um seminário com um tempo maior para a participação dos dois oradores. Né? Porque não são apenas palestras isoladas, é um seminário. O seminário tem o objetivo de aprofundar o conhecimento. Né? E na palestra não, como na palestra a gente tem um tempo mais curto, pessoas que são heterogêneas, né? Umas que conhecem mais, outras que conhecem menos, a gente tem que passar uma mensagem consoladora, uma mensagem que a maioria entenda. Então não dá para aprofundar totalmente. Né? Essa mentalidade, esse despertamento vai ser, sobretudo em grupo de estudo, e claro, os facilitadores tornar o espiritismo agradável, compreensível. Né? A gente não pode pegar um grupo de jovem e achar que a gente vai abrir o livro dos Espíritos e ler como ler a Bíblia. Né? O jovem é muito inquieto, então ele não vai se sentir atraído por aquilo. É um desafio tratar jovens, né? Porque é tanta coisa. O jovem quer ver vídeo no YouTube de 1 minuto. Passou de 1 minuto, ele já fica entediado. Então imagina a gente pegar um jovem e passar 2 horas numa juventude. Pra gente nem fazer apenas o tambor do crioulo no centro espírita, dançar Macarena, porque senão a gente vai fazer um festival de dança, muito engraçadinho, mas não tem nada de espiritismo, a gente não vai entender espiritismo. Fazer uma coisa dinâmica, mas uma coisa que também passa é a mensagem espírita. É difícil. Por isso que o trabalho de juventude eu acho um dos mais difíceis. Né? Porque prender os jovens, a atenção deles, né? Numa mensagem que exige um certo nível de reflexão, né? Então é algo realmente que exige de nós habilidade, né? Para despertar esse interesse da doutrina espírita. E na pergunta, Flávio, a pessoa ainda coloca aqui na questão da importância de, enquanto espírita, estar no centro espírita. Porque às vezes a pessoa pode fazer a parte religiosa também fora da casa. Eu acho que tem um pouco desse questionamento isso também. Ele fala assim, como demonstrar para as pessoas que é importante estar na casa espírita?
Você acha que isso é imprescindível? A pessoa pode fazer os estudos fora da casa? Tem muito material no YouTube, como você estava falando, né? Material de bolso. Mas a casa espírita é imprescindível. O material que a gente vê na internet, audiovisual, como é o caso do nosso que a gente está gravando aqui, não substitui a importância da casa espírita. A casa espírita forma uma atmosfera. Não apenas que vai ser uma escola onde a gente vai treinar aquilo que a gente aprende na convivência com o próximo, no exercício da caridade social, na caridade material, e também na caridade moral, tolerar uns aos outros, conviver uns com os outros, mas também esse momento onde a gente vai ter o clima humano, né? Quem assistir, por exemplo, vai ter o conteúdo, mas não é a mesma coisa de estarmos aqui, por exemplo, sentindo e pensando juntos. Né? Esse clima ameno, essa coisa que um cochila aqui, um cochila lá, aqueles que cochilam depois vejam o vídeo para saber o que é que, né, dormiu. Mas enfim, isso é uma benção, uma beleza. Né? Então o material para estudo é muito bom. O autodidatismo de a gente estudar de maneira individual é essencial, mas não substitui. É importante que na casa espírita a gente tenha um local ali onde a gente vai também treinar as nossas aptidões mediúnicas, da mesma forma que a gente tem o material pedagógico na escola ou na faculdade, da mesma forma que no hospital é o local essencial para fazer cirurgia, a gente até dá um pronto-socorro fora, mas no hospital tem asepsia. Da mesma forma que a gente não vai treinar a mediunidade em casa, o ideal é que a mediunidade seja exercida no centro espírita, porque tem uma asepsia, né? Tem companheiros que nos ajudam, e na casa espírita, ainda assim, a gente tem ali os relacionamentos. Eu falei aqui no grupo de estudo, a gente não pode estudar sozinho, mas no grupo de estudo a gente troca. A gente compartilha. Então não substitui, o ideal é que o indivíduo que queira despertar o outro fale sobre essa importância, né? Fale que aqui é também uma espécie de reprodução da vivência dos cristãos primitivos. Os cristãos primitivos se reuniam para orar em conjunto. Foi Jesus quem recomendou isso, que orássemos uns pelos outros em comunidade, né? Que é uma forma de a gente se fortalecer também. E a gente faça um outro trabalho individual. Nem ir para o centro achar que a gente vai só aprender com os outros sem fazer a nossa parte. Nem achar que a gente vai encontrar a sabedoria sozinho. Porque a gente pode muitas vezes não apenas aprender intelectualmente e doutrinariamente com o outro, na convivência, naquilo que não está no texto, que a gente não vai aprender sozinho, mas também, repito, na convivência com o outro, a gente também pode treinar a nossa solidariedade, a aplicação dos princípios espíritas, a compreensão mais elástica e, é claro, a atmosfera da casa, sustentada pelos benfeitores espirituais, porque são pessoas encarnadas vibrando, sustentando a dimensão espiritual que ampara o aspecto material da casa, ou seja, o secol tem uma estrutura espiritual, tem uma dimensão espiritual, e para permanecer nesse trabalho durante anos, somente porque é um amparo de cima. Aqui é o aspecto material daquilo que já acontece no mundo espiritual. Né? Então, nós somos apenas a ponta da caneta, mas quem pega a caneta não somos nós. Então é importante a gente pensar nisso, e aqui a gente recebe essa conexão, essa sintonia para poder levar para os nossos lares, para poder implantar na nossa vida diária. Então, sem sombra de dúvida, é imprescindível. Outra pergunta. A mediunidade está cada dia mais aflorada em pessoas de todas as idades. Como ajudá-las? Ideal seria que, a princípio, a pessoa fosse orientada, fosse direcionada para entender o que lhe acontece. E quando eu falo isso com todo cuidado para aquele que, por exemplo, é católico ou protestante. Que entenda dentro da sua religião. O ideal é que a pessoa não seja levada já a uma sessão mediúnica. Porque, às vezes, numa sessão mediúnica, a pessoa sem o preparo, sem a teoria e sem o conhecimento, pode, muitas vezes, se perturbar mais. A reunião mediúnica, como diz Kardec, é o laboratório. Ele chama laboratório do mundo invisível. Está lá no Livro dos Médiuns. Ora, se uma pessoa que não tem conhecimento teórico de química entrar no laboratório, pode causar um desastre. Ideal seria... Por isso que eu vejo dizendo, eu só posso ir uma vez por semana no centro espírita. Então eu vou só no dia da sessão. Não vá no dia da reunião. Saia da reunião e vá no dia do estudo. Se você só pode ir num dia, deixe esse dia só para o dia do estudo. Porque o estudo vai abarcar o seu processo mediúnico ali, que você vai estar refletindo, vai estar sintonizando, e ao mesmo tempo vai ajudar você nas outras áreas, na compreensão da vida, doutrinária. Agora, imagine um médium sem estudo
exercendo a mediunidade. É um risco maior. Então, o ideal seria que a gente priorizasse o estudo, que a gente priorizasse, direcionasse a pessoa para isso. No caso do espiritismo, eu acredito que o espiritismo tem um acervo de conhecimentos maior, mas se a pessoa é médium e é católica ou protestante, que busque a sua religião para orar, para mudar a faixa, para ascender, que vai se sentir melhor, sintonizado, porque a mediunidade é uma antena. A educação mediúnica é a educação do médium, como pessoa, como ser humano. Se ele começa a sintonizar em faixas mais altas, ele fica bem com a sua mediunidade, ele fica melhor, ele melhora. Para não achar que somente no espiritismo. Porque se fosse somente no espiritismo, e antes, quando não havia espiritismo, como é que os médios faziam? Havia outra ajuda no mundo espiritual, inclusive em outras religiões. Agora, é claro que o espiritismo organiza essas informações e nos dá um conteúdo muito mais claro, mais organizado e mais seguro para a gente lidar com essas coisas no mundo espiritual. O que fazer? Orientar a pessoa que está em desabrochamento da mediunidade, primeiro ao estudo, à compreensão, a um momento como esse de seminário, onde a gente está aprendendo, para depois, aí sim é essencial, também treinar a faculdade mediúnica, exercitando-a, colocando em prática, e ela vai se sentir harmonizada. Eu sei, e se há médiuns aqui, sabe o que eu vou falar, eu sei que no início da mediunidade, a mediunidade é feita de muitos conflitos, mal-estar, perturbações difíceis até de colocar para fora, de a pessoa entender. Se o médium for falar tudo o que sente, vai receber eletrochoque e internamento no manicômio. Porque é tanta coisa que sente, cada momento ela está sentindo uma coisa diferente. É natural. É necessário se imunizar, se defender, como a Patrícia falou aqui. Né? Então, isso tudo são sintomas que o médium vai examinando. O que é seu, do que é do mundo espiritual, o que é irradiação mental. E o médium é médium de desencarnado e de encarnado. Ele chega perto de encarnado, ele sente também a irradiação. Então ele vai se adestrando também até aquilo que o popular chama de corpo fechado. O que é o corpo fechado? É você chegar perto de alguém que às vezes está em perturbação, a pessoa está desabafando com você, está conversando, e você não está penetrando demais na pessoa. Porque se você for concentrar, a pessoa está falando, você vai concentrando e penetrando psiquicamente nela, a pessoa que é bipolar, você vai ficar tripolar. Vai ficar pior. Então, porque o médium é uma antena que penetra. Então você vai se trabalhando para ter esse bom senso, mas vai sentir. Da mesma forma que se você passar diante de um caminhão do lixo, você sente um mau cheiro. Mas o médium que vai se educando para diluir esse cheiro mais rápido, para não ficar impregnado de maneira muito excessiva. Então ele vai se trabalhando. E essas sensações são termômetros. Você de repente está aqui, começa a sentir um mal-estar, uma agonia, um aperto no peito, uma sensação de que algo terrível vai acontecer. São emissões mentais de desencarnados ou de encarnados. Ou de encarnados que irradia e às vezes você acaba sendo atingido. Defenda-se com responsabilidade. Como defender-se? A oração. A sintonia positiva. Se alguém tem mágoa de você, não alimente a mágoa da pessoa, porque senão você entra na faixa dela e daqui a pouco está recebendo os dardos mentais dela. Do contrário, ela manda o dardo mental e ela que fica mal. Irradiando, não pega em você, ela fica mal porque já sai dela. Ela já está em perturbação. Então você sintoniza em outra faixa. Né? Não devolve mágoa com mágoa. Não estabeleça conexão. Não ligue a senha do Wi-Fi para ela. Desliga o Bluetooth. Então, é essa a ideia que a gente precisa fazer nessa conexão, né? Que o médium vai se adestrando para isso. Porque a educação da mediunidade é uma educação da mente do indivíduo que tem mediunidade. O que dizer quando no âmbito familiar, conjugal, tem-se a convivência e, às vezes, discriminação e desprezo ao espiritismo? Esse é um problema desafiante. Eu conheço muitas pessoas que passam por situações dessas, a grande maioria. De um modo geral, as mulheres passam mais, porque há uma adesão maior do ser feminino, que é mais sensível às questões espirituais e busca, né? Especialmente porque quase sempre a maioria de nós que está na casa espírita buscou em um momento de sofrimento. E a mulher quase sempre, quando é sacudida pelo sofrimento ou por alguma dificuldade, busca respostas mais profundas. Por isso que as mulheres se cuidam mais, se trabalham mais emocionalmente. O homem quase sempre resolve na cachaça ou nas brigas, né? Mas eu estou falando de maneira genérica, claro, né? Genericamente falando. Mas o ideal é que nós tenhamos a maturidade, o exercício de não entrar na faixa, como nós dissemos, não entrar no litígio verbal, porque o outro que diz respeito ao espiritismo e que agride o espiritismo, primeiro, se você entrar na faixa, ele está acostumado a agredir.
Você nem sempre tem o mesmo temperamento para ficar discutindo, batendo boca. Você vai adoecer. Você deve se imunizar. Se a agressão dele lhe incomoda, é porque de alguma forma ele está lhe afetando ainda. Chegará o dia que não vai afetar. Não é fácil. Você tem o seu lado humano. Todos nós temos o lado humano e um dia a gente acaba sendo afetado. Não é fácil. Mas é, como disse a nossa Patrícia, uma ótima oportunidade para saber por que aquela pessoa está me incomodando tanto. Porque o que ele está dizendo? Porque eu sei que o que ele está dizendo de espiritismo é mentira. As agressões que ele está falando sobre a doutrina espírita é de alguém que não conhece. E por que aquilo me incomoda tanto? Algo em mim está sendo afetado. Por que eu não trabalho isso? É uma ótima oportunidade. Não para masoquisticamente gostar de ser agredido. Mas ele não está bem também. Aliás, se o espiritismo está fazendo ele agredir tanto, é porque o espiritismo está incomodando ele também. Ele ou ela, né? Está incomodando. Está incomodando a pessoa. O espiritismo está afetando, de algum modo. Seja porque ele está sendo também objeto de assédio espiritual para incomodar você, já que você está buscando a luz e está levando a luz para dentro de casa. Então, como o mundo espiritual não está conseguindo acessar você, utiliza outro próximo a você para isso. Seja porque ele, como pessoa, já se incomodou com a proposta espírita. A melhor forma de você levar o espiritismo a ele é dando exemplo. É exemplificando o espiritismo dentro de casa, que é o mais difícil. Em Missionários da Luz, há um caso que me chama muita atenção, que é uma mulher dedicada ao bem, o esposo, um irresponsável, vivia em farras fora do lar, e André Luiz descreve que ele era acompanhado por 2 espíritos femininos ligados à luxúria e à sexolatria, e ao chegar em casa, embriagado e totalmente perturbado, ao chegar em casa, na porta de casa, pela mulher em oração e em conduta nobre, o lar tinha defesas magnéticas. E ao entrar no lar, os espíritos perturbados ficavam fora, não conseguiam acesso. Mesmo quando ele a buscava sexualmente, o bem dela suplantava o desequilíbrio dele, porque o bem tem maior primazia. E as entidades não conseguiam acessá-lo. Sabe o que as entidades fizeram? Influenciaram ele de tal forma para que ele permanecesse cada vez mais tempo fora de casa, porque dentro de casa elas não conseguiam domínio sobre ele. Então vejamos que os espíritos têm essas articulações, mas uma hora desperta. O importante não é o incômodo dele, o importante é você conseguir a paz na convivência com ele ou com ela, na convivência dentro do lar. É um desafio? É, porque mais próximo, é claro que tem o nosso lado humano. Nos incomoda a gente ser agredido toda hora, a nossa doutrina ser agredida. Mas por que a gente está valorizando tanto também a agressão de alguém que nem sabe o que é espiritismo, que está agredindo por ignorância, talvez com o objetivo de nos ferir? Por que aquilo nos incomoda tanto? O nosso amor por essa pessoa ainda está fragilizado. Para finalizar o bloco de perguntas, sobre o tema Educação em Tempos de Transição, Crescimento sem Martírios, é correto acreditar que os jovens são espertos e evoluídos e transferir a eles a responsabilidade do cuidar, do agir? Na casa espírita ou de uma forma geral? Os jovens de hoje, como de sempre, mas hoje a gente está vendo, inclusive, uma juventude, todo mundo que chega em determinada idade vê a juventude de maneira estranha, ou de maneira... É o choque de gerações, né? Mas nós vemos uma juventude hoje bastante rica em grandes potenciais e grandes perigos, e grandes armadilhas. Porque talvez, nunca como hoje, em função disso daqui, porque com isso daqui eu tenho um planeta nas minhas mãos, eu posso acessar o que for. No passado, quem não se lembra que tinha que ir para a biblioteca para pesquisar? Tinha a enciclopédia Barça, eu sei que é coisa de antigo, mas enfim. Então, para a gente ter cultura, hoje a gente pode entrar em qualquer lugar do mundo com isso daqui na palma da mão. Né? Hoje a gente tem uma capacidade de comunicação, né? Mas a gente também tem um poder que a gente não sabe usar. No passado a gente fazia uma fofoca, até a fofoca tomar conta, demorava meses. Hoje a fofoca é jogada no grupo de WhatsApp. E todo mundo fica sabendo na hora. Né? Então o nosso potencial aumentou muito nesse sentido, com o poder de comunicação, mas ao mesmo tempo o individualismo e a solidão. Por conta desse poder que a gente tem um mundo na palma das mãos. Né? A culpa não é da tecnologia, a gente já tinha isso. A tecnologia só ajudou a gente colocar para fora essas coisas que a gente já tinha. Então a gente vê jovens hoje, nunca talvez como hoje, a gente tenha jovens que talvez até saibam mais do que os adultos. Nunca ouvi isso.
Em outras gerações, porque os adultos tinham mais escolaridade, tinha mais tempo de vida e talvez mais tempo de cultura, sabiam mais. Quando eu digo sabia mais, eu estou dizendo culturalmente mesmo, intelectualmente. Hoje a gente tem jovens que sabem mais do que adultos, por conta da facilidade de informação e de conhecimento. Então, hoje a gente tem jovens muito habilidosos. Muito habilidosos. Mas o problema, sabe o que é? É que eles não têm a experiência que a gente tem de vida. Eles podem até ser espíritos mais velhos, mas na experiência biológica eles não têm a vivência, a experiência de vida que a gente tem. E experiência não se transmite. Conhecimento se transmite. Experiência não. Então eu acho que os jovens ainda precisam de amparo, ainda precisam de ajuda, amparo emocional, porque a gente vê jovens talentosíssimos, mas não tem disciplina. Não tem disciplina. Você pode ser talentoso para tocar piano. Você pode ter uma habilidade para tocar piano sem igual. Não estude música não, que você não vai conseguir ser um pianista profissional. Você pode ter uma habilidade de tocar piano, mas se você não tiver disciplina para direcionar. Assim é em tocar piano, assim é na escola. Jovens que não precisam nem de estudar, pegam a disciplina, a matéria fácil com o professor. Menino, você quase não estuda e tira nota boa. Com habilidade, com inteligência melhor do que a nossa. Mas não tem disciplina, não tem foco. Não consegue ter constância. Aí quando é jovem adulto, 20 e poucos anos, com 6 meses já passou por 10 empregos. Não consegue ficar em lugar nenhum, porque é inconstante. Qualquer coisa desagrada emocionalmente já... Então, eu acho que o jovem precisa de amparo nesse sentido. Ele pode nos ajudar muito, porque tem energia, tem dinâmica, né, tem inteligência, pode ajudar inclusive na casa espírita, mas tem que ter também a orientação da experiência. Eu acho que a gente pode trocar. E nós aprendemos também com o jovem. Nós aprendemos com eles, mas precisa sim de amparo para que, com maturidade, ele pode cuidar, ele pode estar com funções à frente, ele pode liderar equipes, desde que ele tenha essa maturidade emocional. Eu gostaria de pedir uma reserva dos jovens, um fato real que aconteceu essa semana com o amigo de minha filha. Ele se suicidou. E um drama desse, um drama de suicídio, por exemplo, não acontece por questões intelectuais. Então, eu parabenizo muito vocês por isso, porque um seminário como esse, óbvio que tem um caráter cultural, intelectual, etc., mas tem um caráter de falar os sentimentos, de falar na nossa mudança. Por quê? Porque ninguém vai se suicidar. Haroldo Dutra Dias gosta de dizer isso, né? Ninguém se suicida porque não conseguiu resolver uma equação de matemática. Nós nos suicidamos porque a gente não consegue se relacionar bem, porque a gente não consegue resolver nossas questões emocionais, não tem controle emocional, não administrou bem nossos dilemas. Nós nos suicidamos quase sempre por isso. Não é porque a gente não conseguiu passar no concurso. Ainda que a gente tenha dramas do concurso, mas há coisas mais profundas na ordem da emoção. O suicídio tem sido um problema, né? Só para concluir rapidamente, eu sei porque já deu o horário, tem um relatório há 3, 4 anos, há um relatório da Organização Mundial de Saúde, um relatório sobre o suicídio especificamente, com uma preocupação muito grande dos maiores profissionais, dizendo que o suicídio é um problema que ainda não tem solução imediata, né? Um problema complexo. Existe uma ciência, suicidologia, para estudar o funcionamento do suicídio. O suicídio tem cada vez mais vitimado milhões de pessoas por ano, né? Tem uma associação clara com depressão, mas não apenas isso. O suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse relatório, se não me falha a memória, foi publicado em 2014, ou 2015, ou 2016 no máximo. Eu acho que foi 2014 para 2015, no final do ano. E projeta-se, a Organização Mundial de Saúde projeta-se que até 2025 será a primeira causa de morte no mundo. Matará mais do que acidente de carro, câncer, AIDS e tudo isso juntos. Mais do que acidente com arma de fogo. Por quê? Por causa da depressão. Quer dizer, já aí tem uma pista que alguma coisa não está funcionando bem com a nossa sociedade. Alguma coisa não está boa. E os profissionais da minha área, de saúde mental, psiquiatria, psicologia, têm se reunido em congressos para tentar achar a solução, porque com depressão e com tudo, com todo o arsenal que a gente tem para dar conta desse problema, isso não tem sido suficiente. Claro que tem evitado coisa pior. Claro que tem salvado muitas vidas, mas isso não tem sido suficiente. Não tem solucionado o problema, né? Então, a gente vê aí que é um desafio para todos nós, e eu acho que a doutrina espírita, as nossas casas, né, e a mensagem espírita pode ajudar muito. Essa é também uma questão por que a casa espírita é muito importante.
né? Porque é também um abrigo para acolher essas demandas, né?